Abrimos hoje uma porta diferente no ministério de Jonas. Vamos acompanhar o começo agora, do capítulo 3. E hoje Jonas iniciando a sua pregação para a cidade de Nínive. Então, o tema da nossa reflexão nessa noite é a pregação de Jonas. A pregação de Jonas. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Jonas capítulo 3, a partir do verso de número 1. Nós já fizemos uma introdução, no capítulo 3, semana passada, e hoje nós vamos focar um pouco mais nessa mensagem do profeta. Jonas, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Meus irmãos, se a minha dicção hoje não estiver muito boa, tenham misericórdia, porque eu estou com uma afta na língua. Então, orem para que eu consiga expressar, as palavras e não trave tudo aqui, Jonas, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá de estarmos, ó Pai, na sua casa. Nesse feriado, ó Pai, nesse dia celebrativo, onde nós, ó Pai, celebramos, ó Deus, a conquista do nosso país. Desde já, ó Pai, nesse momento de oração, nós queremos colocar, ó Pai, o nosso país diante do Senhor. Um país, ó Pai, que tanto necessita, ó Pai, da graça, ó Pai, do Senhor, Pai. Colocamos os nossos políticos, ó Pai, de forma especial a vida do nosso presidente, essas eleições, ó Pai, que estão chegando, que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento, ó Deus, para que a gente possa escolher, ó Pai, o nosso representante de acordo com o bem comum de toda a nação, Deus. Nos ajude, ó Pai, a ter graça, a ter sabedoria, e mais do que confiar, ó Pai, em políticos, que a gente possa confiar no poder do Senhor de transformar vidas e corações, ó Pai, nesse país. Fala conosco, ó Pai, agora mediante a Tua palavra, porque veremos hoje uma mensagem simples, mas que teve o poder de mudar uma nação por completo. Fala que os teus filhos ouvem em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pregação de Jonas, sem sombra de dúvidas, a pregação da palavra de Deus, a proclamação da palavra de Deus, é a maior honra que nós, como seres humanos caídos, cheios de falhas e cheios de defeitos, temos a oportunidade de fazer, de praticar, de que é anunciar a palavra de Deus. Mas por que será que pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, é um privilégio tão grande para cada um de nós que estamos aqui nessa noite? Torna-se um privilégio, de fato um privilégio para nós, porque quando nós comunicamos a palavra de Deus, nós estamos comunicando vida para as pessoas. Assim como nós refletimos domingo, nós precisamos entender dia após dia que aqui nós não temos só letra, aqui nós não temos tão somente histórias, mas aqui nós temos vida, porque isso, a palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus.
Então é um privilégio para nós comunicarmos essa palavra, mas torna-se também um privilégio para cada um de nós, porque quando nós comunicamos a palavra de Deus, seja no contexto que é onde a gente estiver, seja o contexto mais difícil, mais complicado e mais desafiador, quando nós comunicamos essa palavra, a gente está levando esperança para as pessoas, uma esperança de vida eterna, uma esperança de mudança de vida no momento atual, uma esperança de mudança de contexto, não só para a pessoa de forma individual, mas como para a casa dela, para os familiares dela e também para a nação dessa pessoa. Preste bem atenção, como essa palavra pode mudar vidas. Lembro-me do episódio, se eu não me engano, de Filipenses, ou Atos, melhor dizendo, capítulo 16, que quando Paulo vai pregar para o carcereiro, ele vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque essa palavra é uma palavra que traz esperança não só para as nossas vidas, mas para o nosso contexto. Entretanto, a pregação da palavra não é só um privilégio, mas a pregação da palavra também é uma grande responsabilidade. Meus irmãos, já faz algum tempo que Deus me deu o privilégio de ministrar a palavra de Deus. Mas pode ser no contexto que for, no culto que for, no momento que for, meus pés ainda soam, minhas mãos ainda soam, ainda sinto frio na barriga, porque eu sei da responsabilidade que é estar diante dessa palavra. Tiago capítulo 3, verso de número 1, vai dizer para nós: não quereis muitos de vós ser mestres, porque o juízo para vós outros será com muito mais rigor. Ou seja, eu e também vocês teremos que dar contas a Deus daquilo que nós proferimos em cima dessa palavra, porque é um privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Mas não só isso, meus irmãos. Pregar a palavra de Deus se torna uma grande responsabilidade também, porque aquilo que nós pregamos precisa desembocar na nossa vida. Não adianta eu tão somente de vir para cá e pregar a palavra de Deus, a minha vida precisa referendar a palavra, precisa autenticar a palavra, porque, meus irmãos, eu posso pregar uma coisa aqui e descer daqui e viver de forma completamente diferente daquilo que eu preguei. E Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, vai dizer que quando você prega uma coisa e vive outra, você degolou o seu sermão. Você desceu daqui e acabou de assassinar aquilo que você pregou. Porque aquilo que nós pregamos precisa referendar, ou ser referendado através das nossas vidas. Através das nossas vidas. E antes de fazer efeito na vida de qualquer pessoa que está diante de mim, essa palavra precisa primeiro fazer efeito na minha vida, na minha vida. Por isso que muitas das vezes, enquanto eu prego, vocês não vão ouvir a palavra, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês precisam tomar tal postura e atitude. Você vai ouvir na terceira pessoa: nós precisamos fazer isso, nós precisamos agir de tal e tal maneira. Mas a última coisa nessa introdução em relação à proclamação e à pregação da palavra de Deus é que diante de nós, muitas das vezes, enquanto pregamos a palavra, quem está comigo diga amém, está diante de mim e de você o céu e o inferno. Já pararam para pensar nessa realidade? Porque quando você prega, você tem duas realidades diante dos seus olhos. Pessoas que estão sendo salvas e pessoas que estão se perdendo. Então você carrega a responsabilidade de edificar aqueles que já são salvos, estão sendo salvos, mas também de alertar aqueles que estão se perdendo. Então, é um privilégio. Mas pregar a palavra de Deus também é uma grande responsabilidade. E diante disso, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nessa noite
mostra para nós um homem chamado Jonas, que era profeta, e que tinha diante de si uma grande responsabilidade, um grande privilégio de pregar a palavra de Deus para uma nação, para um povo, para uma capital, para uma grande cidade, que precisava de fato ouvir a palavra de Deus. E diante dessas verdades, o que esse texto, nessa noite, tem para ensinar para mim e para você de forma prática? Então, o primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite, se você pode me acompanhar com a sua Bíblia aberta, vai mostrar para nós o local da pregação. O local da pregação. Note comigo aí o verso de número 2, mais uma vez. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então, preste bem atenção que, uma vez mais, como nós vimos na semana passada, Deus vem de encontro a Jonas e envia-o para que ele pregasse na cidade de Nínive. Uma cidade que era importante, uma cidade que era reconhecida, e uma cidade, como eu disse, que precisava ouvir a palavra do Senhor. Ok. Mas por que essa cidade era tão significativa? Por que essa cidade era tão importante aos olhos de Deus? Em primeiro lugar, essa cidade era importante por causa da sua grande história. Nínive é uma cidade que remonta ao começo da humanidade. Em Gênesis capítulo 10, a partir do verso de número 8, vai mostrar para nós que Nimrod, um dos descendentes de Noé, foi aquele que fundou a cidade de Nínive. Então, preste bem atenção, nós estamos aqui mais ou menos no ano de 750 ou 780 antes de Cristo. E a cidade de Nínive já perdura há muitos e muitos anos, porque era uma cidade importante. Mas Nínive também, meus irmãos, se vocês notarem o verso de número 3, era uma cidade que era grande em tamanho. Pelo menos 600 mil habitantes nessa cidade. 1.500 torres altas, fortes e fortificadas. Muitas muralhas grandes, a ponto de dar para 3 carruagens, uma do lado da outra, conseguirem andar por essa muralha. Tamanho era a grandeza da cidade de Nínive. Mas Nínive também era uma cidade grande em influência. Nós estamos falando aqui de uma capital. Poderíamos pensar em BH, poderíamos pensar no Rio de Janeiro, poderíamos pensar em São Paulo, cidades ou capitais metropolitanas, em que existem vários tipos de pessoas e etnias dentro dela. Mas não só isso. Nínive era grande em pecado. Por que Jonas está aqui? Por que essa história gira entre Jonas, Deus e a cidade de Nínive e os ninivitas? Porque lá no capítulo 1, a partir do verso 3, vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, o texto vai dizer para nós que o pecado da cidade de Nínive chegou até Deus, ou subiu até as narinas de Deus em algumas versões. Então, essa cidade era uma cidade que era envolvida em pecado. Agora eu quero pegar na mão de vocês e olhar para uma outra realidade desse texto. E o segundo ponto que eu quero destacar com vocês nessa noite é o auditório do pregador. Quais foram as pessoas para as quais Jonas ministrou essa mensagem? E a primeira coisa que eu quero destacar aí, em relação às pessoas que Jonas ministrou, eram pessoas que estavam subindo na vida. Prestaram bem atenção nisso? Então Jonas, um hebreu, vai pregar numa capital para pessoas que estão caindo na vida, passando dificuldades financeiras? Não. Pessoas que estão em ascendência. Um império que está crescendo, um império que está se desenvolvendo. Mas também, o texto e a história vão mostrar para nós
que Jonas estava pregando para pessoas orgulhosas. Os ninivitas faziam questão, e os assírios, de gravar, de registrar todas as suas vitórias na sua cidade, nos seus muros. Ou seja, era um povo orgulhoso da sua história. Era um povo que olhava para tudo aquilo que havia conquistado com graça e com louvor. Mas a terceira coisa que eu quero destacar em relação ao auditório do pregador é que eram pessoas altamente violentas. Vocês lembram da introdução do nosso estudo de Jonas, quando eu relatei um pouco da crueldade dos ninivitas? Agora, vamos pegar todos esses tópicos que eu citei aqui e trabalhei. Agora, vamos imaginar um profeta hebreu que sai da sua cidade, a tantos quilômetros de distância, entra numa cidade que era rival da sua, com um povo que tinha todas essas características, para ele pregar uma mensagem de juízo. Meus irmãos, que pregador em sã consciência iria para um lugar desse? Se alguém falasse com você nessa noite, olha, eu vou te enviar para pregar em um lugar em que as pessoas querem te matar, as pessoas odeiam você e nem vão dar atenção para a sua mensagem, quem de nós aqui iria para esse lugar? Quem de nós aceitaríamos essa tarefa de um público completamente fechado para a mensagem da palavra de Deus? Mas a terceira coisa, o terceiro ponto dessa nossa reflexão nessa noite que eu quero destacar é o pregador. Nós já vimos o local, o auditório, mas quem é esse pregador? Quem é essa pessoa? Diante de nós está um homem que acabou de passar por dificuldades, um homem que acabou de passar por lutas, um homem que acabou de aprender, mediante as dores, mediante as tribulações, mediante ao juízo de Deus, que obediência era melhor do que sacrifício. Um homem que aprendeu da parte de Deus que, em primeiro lugar, não vem a nossa vontade, mas vem a vontade de Deus. Mas também diante de nós está um homem, alguém que ainda está em conflito. Um conflito entre a sua mente e a palavra de Deus. Um conflito entre os seus sentimentos e aquilo que Deus deseja da parte dele. E aqui eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. E preste bem atenção. Muitas das vezes, meus irmãos, nós somos chamados a obedecer à vontade de Deus contra os nossos desejos. Nós somos chamados a obedecer aquilo que Deus quer para as nossas vidas contra a nossa vontade. Não poucas vezes os nossos sentimentos não vão se encaixar com a vontade de Deus. Deus vai requerer de nós sacrifício. Como eu disse há alguns cultos atrás, antigamente no Antigo Testamento, o povo, para mostrar a sua fidelidade, oferecia o que é Deus? Animais, ofertas. Agora, quando nós entramos no Novo Testamento, o que Deus requer de nós? Acabou o sacrifício? Acabou? Não. Deus requer o nosso corpo, a nossa vida em sacrifício diante do seu altar. E sendo assim, meus irmãos, por muitas vezes, nós vamos ter que obedecer a Deus contra os nossos sentimentos e desejos. E sendo assim, eu quero deixar claro para nós, meus irmãos, e trazer para as nossas vidas, que a gente nunca deixe que os nossos preconceitos, eles sejam maior que o reino de Deus. Que a gente nunca deixe que os nossos preconceitos, aquilo que talvez a gente carregue até de berço, seja maior que o reino de Deus. A gente pode observar hoje que muitas igrejas estão sofrendo. Muitas pessoas estão passando dificuldade, muitas comunidades estão enfrentando dificuldades porque gostos e vontades estão acima da vontade de Deus. Preferências estão acima da vontade de Deus. E por isso, meus irmãos, o reino de Deus tem sofrido.
O reino de Deus, ao invés de avançar, tem recuado. O reino de Deus, ao invés de estar na linha de frente, está se achegando para trás. Eu aprendi uma vez na minha vida, e nunca mais esqueço dessa frase: sofra eu, sofra você, mas nunca sofra o reino de Deus. Nunca sofra o reino de Deus. O que isso nos ensina? Que a minha vontade, os meus desejos, as minhas ambições não pode estar acima do reino de Deus. Acima do reino de Deus. E Jonas, esse homem, ele precisou entender isso da pior forma possível, tendo que ir para o estômago de um peixe, tendo que ver a sua vida se esgotando dentro do mar, quando desesperadamente no capítulo 2 ele vai clamar a Deus quando as algas estavam sobre a sua cabeça. Em meio a isso tudo, esse homem precisou aprender: sofra eu, mas não sofra o reino de Deus. Mas o quarto ponto que eu quero destacar para nós nessa noite: quais foram as características da mensagem desse profeta? O que havia de especial nessas palavras que Jonas pregou, que Jonas proclamou, para que houvesse o efeito que teve, que aconteceu, para ocasionar as mudanças que aconteceram, para transformar completamente aquela nação? O que havia de especial nessa mensagem? E se você observar comigo, por favor, a primeira coisa que eu destaco aqui é que na pregação de Jonas havia simplicidade e clareza. Note o verso 4 comigo, por favor. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Vou repetir, meus irmãos. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. O maior sermão da história tem tão poucas palavras. Mas essas tão poucas palavras carregavam junto de si duas coisas: simplicidade e clareza. Objetividade, intencionalidade naquilo que ele queria demonstrar. E aqui trazendo para nós e também trazendo para a minha vida, quantas das vezes, meus irmãos, a gente se perde? Quantas das vezes a gente tenta florear tantas coisas, não é verdade? A gente tenta argumentar tanto, você já acostumou com a minha forma de pregar, eu levo você de um lado para o outro, puxo você para cá, tento deixar as coisas claras. E a gente pode se perder nisso, esquecendo que a palavra de Deus e a pregação da palavra de Deus precisa ser simples e clara. Simples, clara e objetiva. Nós precisamos mostrar para as pessoas aquilo que de fato é. E entender, meus irmãos, uma coisa: não é a minha argumentação, não é a minha retórica, não é a minha dedicação, não é a minha capacidade, não é, meus irmãos, tudo aquilo que eu aprendi nos anos de estudo. O que vai mudar a vida das pessoas é a palavra de Deus. É o poder que está sobre essa palavra. Quantas das vezes eu e você já nos pegamos diante de uma pessoa para poder evangelizá-la e achávamos que não éramos capazes de realizar tal tarefa, porque entendíamos que precisávamos ter um discurso muito bem elaborado, ok? Preparar um discurso muito bem ensaiado. E nós esquecemos que o poder não está em nós, mas o poder está na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Em 40 dias, Nínive será destruída. Porque nesse sermão do profeta Jonas, havia simplicidade e havia também
clareza. Isso não quer dizer para mim e para você que a gente tem que ser medíocres no nosso estudo, na nossa dedicação. Deus requer de nós o nosso melhor. Mas quando nós estamos diante de uma pessoa, e aqui nós estamos trazendo para a prática, porque você vai evangelizar pessoas, você vai ter momentos que você vai falar de Deus para as pessoas, e você precisa tão somente lembrar que não é você, não é a sua capacidade, mas o poder que está na palavra de Deus. O poder que está na palavra de Deus. Mas a segunda coisa que eu quero destacar nessa pregação de Jonas é que, embutido nessas palavras, existia também misericórdia. Vamos ver de novo aí o que está no texto? Em 40 dias, Nínive será destruída. Se Deus está avisando que daqui a 40 dias ele irá destruir a cidade, ele está dando tempo para que o povo faça o quê? Se arrependesse, mudasse de vida. Porque quando a gente acompanha a história de Jonas de forma desfocada, a gente vai entender que Jonas tão somente levou o quê? Juízo, ok? Mas quando você para pensar e refletir, e acompanha todo o relato de Jonas, você vai entender que no bojo dessa mensagem existe também misericórdia. Deus está dando uma oportunidade para esse povo, para essa cidade, para essa nação, para que ele se arrependa e se volte para Deus. Quem lembra aqui de Sodoma e Gomorra? Houve da parte de Deus um anúncio prévio de que ele destruiria aquele lugar? Não. Os anjos foram para lá, recolheram Ló e a sua família e destruíram. Não houve um sinal prévio de que Deus iria fazer aquilo. A única pessoa que sabia daquilo era Abraão. Mas quando nós olhamos para Nínive, observamos Deus olhando para aquela cidade sanguinária, assassina, em que ninguém, nenhum de nós queria pisar naquele lugar para pregar, e diz assim: vocês ainda têm 40 dias. Agora vamos trazer uma vez mais para a nossa realidade. Quantas pessoas que nós conhecemos que Deus, dia após dia, tem dado oportunidade para elas? Quantas vidas nós sabemos que têm ouvido a palavra de Deus? Talvez você está no encalço dela muitos dias. Talvez você está no pé dessa pessoa há tanto tempo. E você observa, nota, que muitas coisas acontecem na vida dessa pessoa, mas ela não consegue abrir os olhos para entender que Deus está tendo misericórdia dela. Mas o que cabe a nós é continuar insistindo, porque Deus é um Deus de misericórdia. Então, nessa mensagem do profeta Jonas, carregava simplicidade, carregava clareza, mas carregava também misericórdia. Mas uma outra coisa que eu quero destacar aqui, ainda nesse ponto, é que a mensagem de Jonas carregava o poder de Deus. O poder de Deus. Note o verso de número 5, por favor. Os ninivitas fizeram o quê, meus irmãos? Rejeitaram, mataram o profeta, tiraram a vida deles, que entrou na cidade para condenar o pecado deles. Não. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o... Parece até absurdo, não parece? Palavras tão simples, meus irmãos, tão simples e tão comuns, fizeram pessoas, e nós vamos ver na semana que vem, desde o rei até as pessoas mais simples, se voltarem para Deus. Porque no bojo dessa mensagem carregava o poder de Deus.
O poder de Deus de transformar vidas, histórias e contextos. Jonas tão somente anunciou. E viu o poder de Deus sendo manifestado através da vida deles. E aqui, mais uma nota de rodapé para as nossas vidas. De que adianta, igreja? Domingo após domingo, semana após semana, eu subir nesse púlpito aqui, dar tudo de mim, pregar a palavra de Deus, se não tiver uma igreja que ora pela minha vida. Se não tiver uma igreja que ora por essa palavra. Se não tiver uma igreja que, até mesmo antes de sair de casa, na nossa correria, porque todo mundo tem dificuldade de sair de casa para vir para o culto. Na casa de todo mundo, é só fazer um relato. Mas se a gente não se preparar para vir para esse lugar, orar, não só pela pregação da palavra, mas orar pelo louvor, orar pela recepção, orar pela técnica. Gente, se a gente não tiver essa consciência, não vai para frente. As coisas não acontecem, porque isso aqui não é algo natural, é algo espiritual. Talvez vocês ainda não sentiram, mas existe uma batalha tão grande, culto após culto, semana após semana, gente. Semana após semana. A ponto de, aqui eu estou abrindo um pouco mais, de chegar em casa, não ter mais força para nada, tão somente apagar. Porque existe uma batalha gigantesca. Então, que a gente entenda um conceito. Nós estamos lidando com a eternidade nesse lugar. Nós estamos lidando com coisas muito sérias nesse lugar. Então, a gente precisa consagrar tudo aquilo que nós temos para Deus, para estar aqui. Para que quando as pessoas entrem por aquela porta, elas entendam que a atmosfera é completamente diferente da onde elas estavam. E que elas saiam daqui tendo consciência que tiveram um encontro com Deus. Às vezes a gente se pega em tantos detalhes e esquece de que nós precisamos colocar todos os cultos diante de Deus, diante do Senhor. Porque no bojo da mensagem de Jonas, havia o poder de Deus para transformar vidas. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações para as nossas vidas e levando também a você a refletir. Talvez, assim como Jonas, Deus tem colocado você em lugares, em contextos que você acha que é impossível das coisas acontecerem. Talvez, assim como Jonas, você entrou na sua Nínive. Vamos trazer mais um detalhe aqui. Quanto tempo de caminhada tinha aí no texto para percorrer a cidade? 3 dias. Em quantos dias Jonas percorreu? 1 dia. Então, provavelmente, ele não montou um palanque e aquela multidão estava diante dele, ele proclamando essa mensagem, mas Jonas saiu correndo e proclamando a palavra de Deus, porque ele entendia a dificuldade da missão que ele tinha. Talvez Deus colocou você, não fui eu, não foi o Hudson, não foi outra pessoa, mas Deus colocou você num contexto em que você acha que é muito difícil que as coisas mudem, que as pessoas se convertam, que as pessoas tenham contato com Deus. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer com você que não é impossível. Que Deus pode usar a sua vida como um instrumento de transformação. E o que nós precisamos entender é a seguinte coisa: fale. Tão somente fale. Tão somente abra a boca para proclamar. Abra a boca para dizer, não abra a boca para discutir teologia. Não abra a boca para discutir sobre a criação. Tão somente pregue aquilo que você sabe e que você vive, que você conhece. Charles Spurgeon, ele vai trazer uma ilustração interessante sobre o Evangelho. Ele diz que o Evangelho é um leão que está numa jaula. E o que cabe a mim e a você tão somente fazer o quê? Abrir a jaula. E deixar que o leão faça o seu trabalho.
Talvez você já abriu a jaula do leão na vida de muitas pessoas e você não está percebendo, mas Deus já está trabalhando na vida dessa pessoa. Então, somente continue a comunicar, a falar, a proclamar a palavra de Deus. Porque só ela, meus irmãos, só ela pode mudar vidas. Trazendo uma outra realidade para nós. Estamos no ano de eleição. Talvez a gente está apostando fichas em homens, quando a gente deveria apostar fichas na palavra de Deus. Todas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. E a nossa nação só vai mudar quando a palavra de Deus for proclamada e for vivida por nós. For vivida por nós. Amém? Vamos ficar de pé? Deixa eu só...